Vamos para as notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira passa a ser destaque aqui no Transamérica Futebol Clube na voz de Vinícius Calado. Alô Vinícius, grande abraço, bom dia. Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco. Dia importantíssimo para o esporte, é o reencontro do time com a torcida, a Ilha do Retiro, o Leão voltando a jogar mais de um mês depois da última partida oficial e reencontrando a sua torcida e o seu estádio 44 dias depois do último jogo. A última vez que o esporte jogou na Ilha do Retiro foi no dia 25 de maio pela Série A do Brasileiro, empate por 1-1 contra a equipe do Internacional. Para o jogo de hoje à noite, o técnico Daniel Paulista vai ter o seu reencontro com o torcedor, reestrear no comando técnico rubro-negro, tendo a oportunidade de já nessa partida quebrar a sequência sem resultado positivo do esporte que vem desde o dia 22 de março, quando venceu pela última vez aquele confronto diante do Retrô, partida de ida pelo Campeonato Pernambucano, a decisão, a final, o primeiro dos dois jogos que o esporte terminou ficando com o título desde essa data, 22 de março, 3-2 para cima do Retrô, que o esporte não sai de campo com um resultado positivo. E vencendo hoje, o esporte se classifica para a semifinal da Copa do Nordeste, segue vivo na busca pelo título, garante também uma premiação em dinheiro diante de um adversário que nos últimos anos vem sendo muito complicado para o Leão. Decidiu a Copa do Nordeste contra o Ceará em 2023, perdeu no Castelão, venceu na Ilha, nos pênaltis ficou com o vice-campeonato. Ano passado, nas quartas de final do Nordestão como mandante, jogo emocionante, o esporte venceu por 2-1, conquistou a classificação à semifinal da Copa do Nordeste, eliminando consequentemente a equipe do Vozão. Sport Ceará, confrontos bastante equilibrados, e hoje à noite esse novo reencontro entre as equipes. Do lado do Daniel Paulista, muito mistério, dúvidas quanto à utilização de Hereda, Pablo e um provável time titular do esporte, Kaique França, Hereda ou Matheus Alexandre, Rafael Thierry, João Silva ou Chico, Igor Cariús, Rivera, Zé Lucas, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Barleta, Gonçalo Paciência ou Pablo. O esporte que não tem 11 atletas à disposição, considerando desde aquela goleada para o Cruzeiro, quando começou uma reformulação, não estão mais à disposição no elenco. Thiago Couto, Antônio Carlos, Lucas Cunha, Dalbert Duqueiroz, Titi Ortiz, Di Plácido, Lene Lobato, Domingues, Arthur Souza e Gustavo Maia. Domingues, que foi negociado por empréstimo com a equipe do Cerro Porteiro do Paraguai. Na contramão dessas saídas, só duas chegadas, Gabriel Vasconcelos e Pedro Augusto, nenhum dos dois pode atuar pela Copa do Nordeste. Foram promovidos ao elenco profissional Riquelme, Felipe Gabriel, zagueiros, lateral esquerdo Rafinha, meio-campistas Adriel e Dedé e os atacantes Luiz Henrique, conhecido como Gago, e Jefinho. Leão, que está próximo de oficializar e terá hoje à noite na Ilha, muito provavelmente acompanhando o jogo, o atacante uruguaio Juan Inácio Ramírez, que estava no Everton do Chile. Falando do adversário, o Ceará, que vem muito bem na Série A do Brasileiro, foi campeão cearense, deve entrar em campo com apenas uma modificação em relação ao time que bateu o Sport recentemente pela Série A do Brasileiro no Castelão por 2-0. O time do Léo Condé deve ir a campo com Fernando Miguel, Fabiano Souza, Marlon, William Machado, Matheus Bahia, Fernando Sobral, que não pôde atuar no Brasileiro porque estava suspenso, naquela oportunidade Lourenço foi o escolhido, Dieguinho, Lucas Mugni, Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. A arbitragem de campo para Sport e Ceará hoje à noite na Ilha terá o comando de Afro Rocha de Carvalho Filho, assistido por Luiz Felipe Gonçalves Correia e Schumacher Marques Gomes. Trio paraibano. Quarto árbitro de Pernambuco, Anderson Luiz Marques. O VAR, a partir dessa fase, tem árbitro de vídeo na Copa do Nordeste, terá o comando de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro e o assistente de vídeo Flávio Gomes Barroca, essa dupla do Rio Grande do Norte. O torcedor do esporte entendeu o recado, está apoiando a equipe, promessa de ilha lotada hoje para cima do Ceará. Mais de 20 mil ingressos já vendidos de maneira antecipada. É Leão tentando começar uma retomada, reagir na temporada de 2025. Chegou o grande dia, Thaís Ramos. Sport vai entrar em campo contra a equipe do Ceará. Volta depois de um tempo de recesso, de preparação e, claro, que cercado de muitas expectativas.
Recado de muitas expectativas, né? E aí a gente vai ver a expectativa versus a realidade. Isso porque vai ser a primeira mostra do que está sendo trabalhado com o Daniel Paulista. É claro que a torcida hoje é muito insatisfeita com o que se teve do último panorama do Sport. O Sport está em último colocado. No último jogo, que foi dia 1 de junho, perdeu para o Mirassol jogando fora de casa por 1-0, mas não foi sobre o comando do Daniel Paulista, né? Ainda o Antônio Oliveira estava no comando, mas é importante a gente lembrar e ressaltar que é um novo projeto. É um novo projeto, claro, precisa se encarar em uma realidade que é dura, mas também precisa se ter um clima realmente que precisa para essa decisão. Eu acho que independente de quem entra em campo, a torcida vai precisar apoiar, porque se não apoiar, vai acabar sendo realmente o 12º jogador do time adversário. Vai ajudar muito mais o adversário do que, de fato, a equipe rubro-negra. Então, o principal hoje é o apoio totalmente da torcida, que mesmo em um clima que está ruim, isso aí não é novidade, o momento do esporte não é bom, mas que não, nesse momento, isso não pode entrar em campo, isso não pode entrar no estádio da Ilha do Retiro. É colocar uma expectativa, mas além de tudo isso, levar uma boa energia e realmente apoiando a equipe para conseguir sair com essa vitória, que é uma vitória importante, né? Não é qualquer jogo, não é um jogo que pode ser resolvido em outra ocasião, não. É um jogo de momento único, onde vale uma fase classificatória da Copa do Nordeste, e aí vem um momento muito importante, que é principalmente tentar essa retomada e o primeiro passo com o Daniel Paulista. Em relação a um atacante uruguaio, né? Tá chegando aí o Sport, deve confirmar oficialmente, mas a cada momento mais quente a informação da chegada de um novo atacante para o Sport, Thaís. Isso, era muito questionado, né? A gente falou muito por aqui a questão de como anda o mercado do esporte e a questão da ofensividade, né? O centroavante é uma das funções que o Sport mais estava precisando para conseguir realmente se sobressair. A questão do jogador não é um jogador que eu conheço muito, mas os comentários que eu vi, o que eu assisti, né, nos últimos lances agora há pouco tempo, né, quando se teve essa notícia, eu vejo um jogador de muita imposição física. Ele vai buscar ter essa imposição física e pode acabar se sobressaindo a partir disso. É um jogador que não vem de temporadas regulares, mas que teve um ótimo início, né, no Liverpool do Uruguai. Então, é um jogador que, se conseguir recuperar esse futebol que teve logo no início, pode sim somar ao esporte. Agora, é mais um, né, que a gente fala muito que o esporte traz como uma aposta. E uma aposta, né, desse futebol que o esporte vem investindo muito, que é o sul-americano. Finalmente, torcedor do esporte, o Leão volta para campo. Mais de 40 dias sem jogar uma partida oficial. Hoje tem quartas e final, pegando a equipe do Ceará. Empate, leva a decisão para os pênaltis. Quem ganhar o jogo vai para a semifinal, esperando do outro lado a decisão entre Bahia e Fortaleza. Num jogo tão igual, da maneira como a gente conhece o histórico do esporte contra o Ceará, ter mais de 20 mil torcedores na Ilha do Retiro é a gente voltar a ver o estádio rubro-negro do jeito que nos acostumamos. Com a torcida do esporte sempre muito presente, o que não estava acontecendo até a parada para o Mundial de Clubes. Ver a ilha com 12, com 11, como estava acontecendo, não é muito corriqueiro, não. Passando de 20, a gente vai ver a ilha do jeito que nós realmente somos acostumados. Agora vamos lá para a prática do que veremos em campo. Uma grande incógnita, a chegada do Daniel Paulista, o que é que foi possível treinar, o que é que foi possível mudar no time, o que é que ele conseguiu implementar de nova filosofia, mudança de esquema tático, porque já não vai ser com 3 zagueiros, como foi o time do Antônio Oliveira. Ou seja, tudo é novidade para a gente a partir do momento que o árbitro apite o início do jogo hoje. E a gente olha para o desenho tático da postura do time do esporte. Quando atacar, como é que o esporte vai atacar? Quando defender, como é que o esporte se defende também? Contra um time que já tem toda uma armação tática muito bem definida e, diga-se de passagem, muito bem treinada pelo competente técnico Léo Condé, treinador que eu não escondo, gostaria muito de tê-lo visto já aqui no futebol pernambucano. Desde quando ele não era um treinador de Série A.
né? Ainda ali pelo Sampaio Corrêa, já fazendo grandes trabalhos. É um cara que tem uma extrema competência, muito merecedor, por sinal, de estar hoje comandando uma equipe na Série A do futebol brasileiro. Esse time já é um time organizado. Esse time já tem a sua postura tática definida. É uma vantagem para o Ceará, claro que é. Quando a gente olha para a provável escalação, com Pedro Raul, com Pedro Henrique, Lucas Mugni, que é velho conhecido aqui do futebol pernambucano, Richardson, Fabiano Souza na lateral direita, Fernando Miguel vai estar voltando para o time, porque ele, inclusive, não participou da vitória do Ceará em cima do Sport no Campeonato Brasileiro, mas nesse jogo ele está escalado, provavelmente escalado como titular. Não são peças tão diferenciadas daquele primeiro escalão que a gente vê no Campeonato Brasileiro, que a gente viu como o Fluminense no Mundial, Palmeiras, Flamengo, essas equipes que estão lá no topo. Não, são jogadores muito parelhos e alguns até inferiores ao time do Sport, mas estão encaixados. Eles são muito bem treinados pelo técnico Léo Condé. Então, essa é uma vantagem pró-equipe cearense. Pró-Sport é a torcida, que vai estar em massa, em casa. Pró-Sport é certamente uma nova injeção de ânimo, e a gente sabe que isso costumeiramente acontece, principalmente quando chega um treinador que já tem a identidade com o clube. E é o caso do Daniel. Daniel, obviamente, que nesses dias que vem treinando o time e vem em contato com os jogadores também, ele vem falando de que ele conhece a atmosfera da ilha, conhece o clube, conhece a torcida, como jogador, como técnico, como auxiliar técnico que ele foi. Então é óbvio que ele está passando tudo isso para o grupo de jogadores que ele tem agora sob a sua gestão. E isso vai contar também. Óbvio que vai contar. As escolhas, como eu falei aqui no início, são escolhas que a gente ainda vai esperar. Tem uma dúvida na lateral direita, quanto à condição ou não do Hereda. E se ele não jogar, quem vai é Matheus Alexandre, extremamente contestado. Como é que o atleta vai encarar uma Ilha do Retiro com mais de 20 mil torcedores? Vamos ver agora como é que é a personalidade do cara, volto a dizer, em caso do titular não jogar, que é o Hereda. Pablo é dúvida também. Se o Pablo não jogar, vai o Gonçalo? Que o torcedor nem lembra quando foi a última partida do Gonçalo Paciência, né? Dúvida no meio de campo também. Dúvida no meio. Poxa, vamos ter Lucas Lima e Sérgio Oliveira juntos? Ou não? Ou a armação do quarteto do meio de campo vai ser uma armação diferente? Então, assim, nós temos essas dúvidas. Nós temos algumas certezas. Kaique França é o goleiro, até porque o Gabriel não pode atuar pela Copa do Brasil, como Pedro Augusto também não pode jogar, né? Rafael Thierry vai voltar para a defesa, foi o último cara que concedeu entrevista coletiva. Esse é um retorno extremamente positivo, extremamente claro que a gente fica com uma certa expectativa de como ele vai voltar, porque a contusão o afastou por um tempo considerável. Mas só a presença dele ali já muda muito a atmosfera do sistema de defesa do Sport. Então nós temos algumas certezas. Barleta vai jogar no ataque, todo mundo sabe. Lucas Lima vai jogar no meio de campo. Mas tem algumas peças que a gente está aqui esperando, né? Daniel não revelou e a gente só vai saber daqui a pouco, mais tarde, 1 hora mais ou menos, antes que a bola role. Mas a atmosfera criada só pelo número de venda de ingressos já é uma atmosfera por si só positiva. O Daniel vai ser ovacionado quando ele entrar em campo, né? Vai ter a entrada do time e tal, e quando ele pintar ali no gramado, a galera, tenho certeza que vai gritar o nome do Daniel, vai fazer uma festa danada. Isso é ótimo, contagia o time também. Os caras olham e veem que o comandante é querido pela torcida, é um ídolo para a torcida do Sport. Então tudo isso vai contar de maneira muito positiva. Eu acho que é assim que o Sport tem que retomar. Vou repetir o que eu falei já em comentários anteriores recentes agora. É a história de pegar a confiança, de que o atleta de alto rendimento precisa disso. Então, uma vitória e consequente classificação hoje, uma vitória ou pelo menos uma não derrota contra o Juventude, e essa confiança vem chegando. E ela vem chegando. E não pode ter esse imediatismo todo não. Estou falando do brasileiro. 27 rodadas é muita coisa ainda. O somatório de um pontinho aqui, 3 lá, mais um ponto cá, tudo é válido. Tudo é válido. Já me antecipando para falar um pouco do Campeonato Brasileiro também. Mas vamos aguardar um pouco mais, saber o que é que nós vamos ter efetivamente, porque eu falei muito aqui da parte de motivação, da parte emocional dos jogadores, de reação de torcida. Na prática,
esquema tático novo com o técnico Daniel Paulista, funções individuais que ele vai distribuir. A gente vai ter que esperar até as 9h30 da noite para saber o que é que vai ser colocado em prática pelo técnico novo velho técnico do Sport nessa partida.